dia, amados. Como é que levanta isso aqui? Me ajuda nisso aqui para... só para... Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Quantos aqui tem mais de 30 anos nessa igreja? Levante a mão, por favor. Então vocês vão lembrar de Claudomiro e Elza, Albuquerque, Edman, Jaqueline, William. Pois bem, eu preguei aqui uma vez quando eu era seminarista em 86 e 87. E eles me acolheram também como filho e temos uma relação familiar hoje, que nasceu no Seminário do Sul, quando eu conheci o Edman. E hoje está pastoreando em Manaus. E os pais estão morando no Meia. Então a gente acha que os lugares ficam para trás, mas a gente de vez em quando se reencontra com alguns lugares, com algumas pessoas, né? Então estou feliz de estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista em Água Santa, e desejo que os irmãos estejam sensíveis à voz de Deus, porque Ele vai falar aos irmãos hoje, e também sensíveis à voz de Deus, porque Ele tem tentado falar para os irmãos esse processo em que os irmãos estão experimentando. Meus amados, os tempos que vivemos hoje são tempos que nos desafiam a termos atitudes. Talvez o tempo presente seja um tempo onde a Igreja de Jesus mais tenha sido bombardeada, instada a se posicionar. O tempo em que vivemos hoje é um tempo em que não basta mais dizer que sou cristão, não basta mais dizer que sirvo a Jesus Cristo. Isso é muito pouco, e isso se transformou na linguagem que as pessoas nos enxergam como algo irrelevante. Precisamos recuperar a dimensão de uma igreja que é cada um de nós. A igreja de Jesus não é a igreja do Calvário. A igreja de Jesus é você e sou eu. E nós perdemos o link de comunicar o amor de Deus com a sociedade que estamos vivendo nos dias de hoje. A sociedade hoje busca uma igreja que de fato ame, mas que ame internamente primeiro, que seja sincera internamente primeiro. Não adianta falar que Jesus te ama aí fora para as pessoas, se nós não nos amamos internamente. Então, a igreja de Jesus hoje está acuada nos quatro cantos de do seu próprio imóvel, do seu próprio templo, porque ela esqueceu valores que são significativos, que estão pregados até hoje na cruz do Calvário, vertendo sangue, que é do nosso Salvador Jesus. Quanto carecemos de mostrar para o mundo qual é a nossa forma, qual é o nosso gene, qual é a nossa estatura. E nós somos de Jesus, vivemos para Jesus, e a Ele que devemos louvar e glorificar. Houve um profeta em Israel que desafiou todo o seu tempo para viver a dimensão da esperança de um Deus que age, não de um Deus que se cala, não de um Deus que se satisfaz com pouco, porque um Deus que cria o mundo que nós vivemos, que cria o cosmos, e que até hoje, à luz do poder de Deus, do seu imperativo, haja luz, continua avançando na escuridão do cosmos. Esse Deus nos fez para vivermos para Ele, para anunciarmos Ele com as nossas próprias vidas. Elias foi um profeta singular. Elias teve coragem de desafiar todos do seu tempo, do poder constituído de um rei algoz, como foi Acabe, e de sua esposa Jezebel, a todo um rito religioso que teimava em não querer enxergar o amanhã. Quando nós nos prendemos, quando nós nos envolvemos, quando nós nos fechamos no hoje, deixando de ver o amanhã,
a nossa história deixa de ser história de Deus, porque Deus age no tempo que se constrói no hoje, olhando para o amanhã, olhando para o futuro. Muito do que nós estamos vivendo hoje, em nosso tempo, em nossas igrejas, na cristandade brasileira, é porque a cristandade brasileira, que inclui todos os cristãos, deixaram de enxergar o amanhã como imperativo de Deus e cuidaram tão somente do hoje. Esse mote capitalista que domina o mundo em que estamos vivendo, como se não fosse existir amanhã, nós corremos loucamente, tão somente no hoje, esquecendo que Deus nos espera no amanhã de braços abertos. Meus amados, abra sua Bíblia, por favor, no 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar um pouco da visão que Elias tinha do amanhã. Nós precisamos, como Elias, enxergar o amanhã a partir de uma visão presente de quem é o nosso Deus. Elias começa em 1 Reis, capítulo 17, dizendo o seguinte: diz o texto escrito pelo autor: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. No capítulo 18, sigamos em frente, ele vai nos dizer o seguinte, o autor: depois de muito tempo, passando 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. E no mesmo capítulo 18, a partir do versículo 41, diz assim o texto: então Elias disse a Acabe: sobe, come, bebe, porque há trovoadas e uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Na 7ª vez disse: uma nuvem se levanta no mar, do tamanho de um homem pequeno. Então Elias disse: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe saiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou o seu cinto e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então Jezreel mandou um mensageiro dizer a Elias: paremos por aqui. Meus amados, Elias, que surge na palavra de Deus a partir desse capítulo 17, onde vamos ter depois dele uma das expressões mais importantes dita pelo próprio Jesus, que estava ali alguém que era maior do que Elias. Elias, tido por Jesus como um grande profeta, Elias que teve ousadia de desafiar todos do seu tempo, desafiar um sistema religioso que esqueceu de obedecer a Deus com a visão de futuro, prendendo-se tão somente numa prática religiosa de um presente, deixou de ser relevante para o seu tempo. E aí, no meio de um povo, quando deixa de ser relevante para Deus, surgem reis e rainhas
que também não são relevantes para Deus. Acabe é um desses reis que vai sacudir a estrutura emocional, espiritual, psicológica de todo Israel, porque Acabe é um rei que vai se prostrar diante de Baal. Acabe começa a sua história se casando com uma filha que não é de Israel. E Acabe, junto com Jezebel, vai constituir e criar um vácuo na história que vai necessitar de uma intervenção de Deus poderosa para mudar o destino de um povo, o povo de Israel. Mas por que que Elias, ele entende e consegue compreender claramente qual era a missão que ele tinha diante daquilo tudo que estava vivendo o povo de Israel? Com um rei poderoso que tinha junto de si 850 conselheiros, dentre eles profetas de Baal, que eram alimentados por sua esposa, uma que não temia ao Senhor, mas que se prostrava diante de Baal todos os dias, oferecendo um culto a ele. Chega uma hora que, por falta de uma visão de futuro, meus amados, nos contentamos com o presente. Achamos que está tudo muito certo, muito bom, no presente que estamos vivendo, e deixamos que as coisas que não são de Deus comecem a fazer parte de nossa vida, como aconteceu com Acabe e com sua esposa. Com ela era necessário que acontecesse, era normal que acontecesse, porque ela não era de Deus, mas ele era de Deus, conhecia Deus, conhecia a moral e a ética de um Deus que ele servia e que serviam os seus antepassados. Mas Elias traz a mensagem, traz à mente, traz à visão, traz aos ouvidos de toda a sua geração, de que aquele povo, por uma visão de futuro, por deixar-se seduzir por um presente pecaminoso, não enxergou o futuro e viveu os dramas que viveu. Precisamos levantar os olhos, como Elias fez, para enxergar o amanhã. O amanhã que Deus quer que enxerguemos para a construção, primeiro, de nós mesmos. Nós não podemos avançar sem um projeto. Nós não podemos avançar sem sonhos. Nós somos hoje o que os nossos pais muitas vezes sonharam a nosso respeito, desejaram, oraram, choraram, investiram suor e lágrimas para que chegássemos onde chegamos. Nós não podemos nos contentar com o presente, sabendo que Deus nos dá toda uma eternidade. E Elias trouxe à memória, à vista, à mente, aos ouvidos de Acabe, que era um Deus que ele servia, que podia mudar a história de Israel. E olha, Acabe, você não entende mais Deus, você prostituiu todo o seu povo, você prostituiu toda a nação de Israel, se prostrando a outros deuses, mas tem um Deus que é Senhor absoluto. Tem um Deus que manda na história, que manda na natureza, que manda em nossas vidas. Esse Deus, Acabe, não vai deixar chover enquanto eu não disser que chova. E não choveu. Deus ouviu Elias. Elias desafiou o futuro. Elias não se conteve com o presente. Elias viu além. Elias viu que o Deus que ele servia era um Deus que estava além do que ele podia compreender e entender. Elias então mergulhou nesse Deus e, confiando nesse Deus, desafiou o rei todo-poderoso e sua esposa e os seus 850 serviçais. E os irmãos conhecem melhor do que eu a história de Elias, os milagres que ele fez. Do rio Jordão que ele dividiu em dois, ao fogo descendo do céu, a ressuscitar o morto, a alimentar a viúva. Os irmãos conhecem muito bem esse profeta que ousou enxergar o Deus que está lá também nos esperando. Precisamos ter coragem de cruzar e avançar as trincheiras. Precisamos ter coragem de atravessar os rios
que sejam eles caudalosos ou não, nós precisamos nos banhar nele para saber quem é que manda e quem é que tem poder de nos sustentar e nos livrar da morte, da tragédia, do frio e da correnteza. Nós não vamos experimentar e sorver o poder e o amor de Deus, meus amados, sem que a gente mergulhe nele e deixando que ele nos mostre o amanhã. Elias disse que não ia chover por 3 anos. E não choveu. Que coragem temos nós hoje para dizer aos que estão conosco e não estão conosco sobre um Deus que cremos. Temos coragem, como Elias fez, de desafiar aos poderes constituídos e dizer: olha, não vai ter corrupção nesse país durante 3 anos. Não vai ter um deputado que se diz evangélico, cristão, que vai se vender por recursos financeiros ínfimos, entregando toda uma nação por punhados de reais nos próximos 3 anos. Temos coragem de denunciar os pecados, nossos inclusive, de nossos familiares inclusive, de nossas igrejas inclusive, porque se nós não fizermos, meus amados, essa revolução dentro de nós próprios, nós não teremos a mensagem que o mundo precisa para se entregar a Jesus. Parte do insucesso do nosso Brasil hoje, da tragédia que ele vive, é porque a igreja se curvou ao modismo de que basta o hoje. Deixou de olhar para o amanhã. Deixou de viver os valores do reino de Deus. Deixou de entregar as mensagens que transformam as vidas. Se contentou dentro dela mesma, realizando os cultos que faz, e hoje paga um preço caro. Hoje as igrejas se reinventam no modismo de acontecimentos, de espetáculos, de shows, de eventos para encher os seus templos, porque deixaram de falar do Jesus que liberta, o Jesus que cura, que transforma as vidas. Querem um templo cheio de pessoas animadas, mas não querem um templo cheio de pessoas avivadas. O avivamento começa com 2 pontos que são fundamentais, que aconteceu na experiência do homem com Deus em toda a sua história. Primeiramente, com oração. Em segundo, com leitura da palavra de Deus. É o suficiente. Hoje, crentes quase não sabem mais de Bíblia. Hoje, crentes quase não sabem mais como se ora. Repetem as rezas católicas que tanto criticamos. Fazemos a mesma coisa. E o mundo precisa ouvir o amor e viver de novo o amor e experimentar de novo o amor de Deus. Digo isso aos irmãos, meus amados, como mensagem do Senhor, para que todos nós voltemos a lançar os nossos olhos para o amanhã. Porque quando encontramos o amanhã, enxergamos no amanhã uma igreja poderosa, nós nos construímos hoje para abraçar essa igreja poderosa do amanhã que vem. E ela vem porque é assim que Deus quer. Nos preparamos para ser bons pais, mas começa hoje, mas é para ser melhor amanhã. Para ser boas esposas, bons esposos. Nos preparamos para sermos melhores amanhã, mas começamos hoje. Sem uma visão de amanhã, então, nós vamos continuar sentados esperando que algo aconteça de espetacular em nossas vidas. Quando o que tem que acontecer de espetacular é joelho no chão e leitura com sabedoria, dedicação, insistência desse livro. Os acontecimentos todos que abalaram o mundo aconteceram porque homens e mulheres, não precisavam ser, não era 1 milhão não eram 200 pessoas, às vezes 3 pessoas mudaram toda uma cidade, porque elas ousaram se curvar diante de Deus, orando e lendo a palavra de Deus.
Porque quando nós oramos e buscamos e lemos a palavra de Deus, Deus nos enche com o que Ele tem, e Deus só tem coisas boas. De Deus só vem o bem, de Deus não vem mal algum. Deus não quer o mal de ninguém, não quer o mal do homem, mas nós estamos dizendo para a sociedade que o mundo está terminando, que Jesus está voltando porque está uma desgraça e só vai piorar. Viramos a profetas do mal, da destruição, enquanto que o nosso Jesus, preso no Calvário, crucificado e morto, é um Deus que prega e que vive a mensagem do amor e da esperança. Então a incoerência da igreja se render ao que acontece hoje com a sociedade descrente, quando diz que vai piorar a situação, quando o nosso Jesus morre de braços abertos dizendo: Pai, consumado está, fiz porque amei e amo. E até hoje intercede por cada um de nós. A experiência de Jesus na cruz, meus amados, ela tem que ser a nossa experiência. Jesus foi à cruz porque Ele enxergou amanhã. Ele desafiou o seu mundo contemporâneo, Ele desafiou uma visão própria do seu tempo, e Ele enxergou amanhã, e no amanhã sabe o que Ele viu? Viu você e viu a mim, convertidos pelo Espírito, que confessamos que somos pecadores e precisamos dEle para mudar a nossa história. Jesus no Calvário enxergou você, Jesus no Calvário me enxergou, e nós o que estamos enxergando? O que estamos vendo para o amanhã? Ou não estamos enxergando mais nada, estamos tão cegos que não vemos que Deus está querendo promover um avivamento real, verdadeiro e espiritual aqui no Rio de Janeiro, o pior estado do Brasil na atualidade, meus amados. A violência corre solto no Rio de Janeiro, a igreja está em silêncio profundo, e quando ela se une e fala que quer fazer passeata de paz, pelo amor de Deus, vamos acordar. Precisamos acordar, precisamos acordar. Nós não vamos salgar as pessoas, iluminar as pessoas, nos juntando num sábado, num domingo, fazendo passeata pela paz pelas ruas. Precisamos ter transformados pela paz, que ela mude a nossa mente, para que a gente seja agentes pacificadores. Dou um exemplo. Pegando o metrô, as pessoas se esbarram, quase vão às vias de fato para conseguir entrar primeiro do que o outro. Assim é no trem, assim é no ônibus. Como que um cristão pode ser assim? A cultura da paz precisa estar em nossa mente, precisamos mudar, e são nas pequenas mudanças e atitudes que nós revelamos de quem somos filhos. Precisamos ser relevantes nesse tempo que tanto precisa de uma mensagem segura. Nós temos a mensagem segura, nós temos o Cristo crucificado que reina e que está vivo, nós temos a esperança real que pulsa em nossas mentes e nosso coração, dizendo: segue adiante, não desista, não pare, eu estou contigo. Por que nós não conseguimos mais então ser relevantes? Porque nós estamos acostumados, nos acostumando com o que diz a sociedade em que vivemos. E Deus nos chama para sermos diferentes. Deus nos chama para sermos homens e mulheres como Elias foi, que desafiaram os reis para dizer que eu enxergo amanhã e olha, não vai chover enquanto eu falar que não vai chover, porque eu creio no Deus que tem todo o poder e Ele está comigo. Nós precisamos recuperar a dimensão da espiritualidade do nosso povo, e Elias se comprometeu com Deus e foi um agente de Deus para mudar toda a história do povo de Israel. E Deus usou Elias poderosamente. Elias então mexeu com a estrutura sacerdotal, profética, com a estrutura daquele tempo imperial, dos governos, do palácio, do povo do dia a dia, quando ele diz: eu estou aqui representando o nome do meu Deus. Elias,
capítulo 17. O Tisbita, ou Tisbita, depende da tradução, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Nós não sabíamos de Elias até o capítulo 17 desse livro. E ele começa assim, desafiando o homem mais poderoso que existia. Tão certo como vive o Senhor, tem Elias uma experiência com Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que desafia, um Deus que nos faz ver o amanhã, que é um amanhã glorioso com esse Deus poderoso. Tão certo como vive o Senhor, que é Deus de Israel. Israel tinha um Deus, não era Baal, era Yahvé, o Deus de Israel. O nosso Deus é Jesus, não é Mamon, como hoje vemos sendo lardeado todo o tempo, de forma intensa, nos meios de comunicação. O nosso Deus não é o dinheiro, que é o Deus desse século, e já nos advertia Jesus, já no seu tempo. O nosso Deus é Jesus Cristo. Tão certo como vive o Senhor, que nós conhecemos, que é o nosso Deus, Jesus Todo-Poderoso, que nós servimos, porque ele, Elias, disse que servia a esse Deus, um Deus vivo, um Deus que resgatou um povo para ser seu povo, um Deus que esse povo servia, que esse povo era sacerdote. O tempo que estamos vivendo, meus amados, é um tempo que precisamos de novo recuperar os valores que Elias nos ensina através dos livros. Com ele aprendemos que podemos viver pela fé, que nos faz ver além do que os nossos olhos naturais enxergam. Elias enxergou amanhã, Elias enxergou chuva, Elias enxergou seca, mas Elias jamais deixou de ver que o Deus que ele cria era o Deus que era o sustentador de todas aquelas coisas. Precisamos de novo mergulhar nos braços desse Deus que muda a história, mas que diz não quando nós precisamos que ele diga não, e que diz sim quando nós precisamos que ele diga sim. O Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Elias é o mesmo Deus que espera que a gente também preste culto somente a ele, não a Mamon, que a gente adore a ele, não as coisas belas que o dinheiro tem comprado. Como Elias, precisamos aprender que a fé em Deus nos nutre e nos enche de coragem. Deus nos chama para que a gente cumpra o seu projeto e, acima de tudo, realize os seus planos para a vida coletiva. Meus amados, eu tenho dito em minha igreja que nós fomos treinados e somos ainda treinados a buscarmos sempre o favor de Deus para nós mesmos. As nossas orações, se fizermos uma leitura honesta, vamos perceber que mais da metade, ou 70%, 80% ou 90% delas tem a ver com a nossa própria vida. Nós só oramos para pedir a Deus coisas que nos agradem, que estejam nos prejudicando de alguma forma, o que é legítimo. Mas esquecemos, meus amados, que somos chamados por Deus para mudarmos a história do outro. Quando Jó volta a toda a sua grandeza, a Bíblia diz que Deus muda a sorte dele quando ele começa a fazer o quê? Depois de toda a tragédia que ele viveu. E orou Jó por quem? Por quem? Pelos amigos dele, não foi por ele que ele orou. E Deus muda a vida de Jó naquele momento em diante.
porque ele ousou enxergar o amanhã. Ele diz que o meu estado não importa, importa que eu quero ver os meus amigos bem amanhã, Senhor. Então ele ora pelos seus amigos e Deus muda ali a sorte, toda a sua vida. E hoje nós gastamos tempo demais orando por nós mesmos. Só queremos que Deus nos abençoe e nos encha de coisas para nós mesmos. E não oramos mais pelos irmãos, não oramos mais pelos da cidade, do bairro, da rua. Vivemos um Rio de Janeiro caótico porque nós, como cristãos, deixamos de orar pela cidade, pelo povo, pelos governantes, pelos deputados do nosso estado, da nossa cidade. E achamos que isso não tem nada a ver conosco. Como não tem? Se é aqui que nós moramos, se é aqui que crescem nossos filhos. Orai ao Senhor, diz a palavra de Deus, para que haja paz na cidade. Antes de passear, devemos chorar em casa, em comunidade, de joelhos, para que Deus mude a história da nossa cidade. Porque aqui nós moramos, aqui que nós vivemos. Nós estamos orando para que haja paz onde nós não vivemos. E há irmãos que oram mais pelas questões que estão acontecendo no Oriente Médio, e devemos orar também, do que pela sua própria rua, a sua própria cidade. Há cristãos que fazem questão de dizer por aí que isso está pior e vai piorar ainda mais, porque é assim que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou deixar para lá? É isso que diz a Bíblia? Diz o quê? É isso, meus amados, precisamos nos voltar de novo para Deus, porque Deus só tem a nós para usar. Deus não pode usar aqueles que não creem no seu nome. Deus não pode usar Acabe, Deus não pode usar a sua esposa, Deus não pode usar os 850, dentre eles profetas e sacerdotes que serviam a Acabe. Deus não pôde usar o povo de Israel. Deus só pôde usar naquele momento Elias. E usou Elias porque Elias teve coragem de enxergar o amanhã, teve fé que o encheu de coragem a sua mente. Ele disse: eu estou com Deus e não abro mão. Experimentou o medo, fugiu de Jezebel, experimentou a solidão, experimentou o frio, mas Deus estava com Elias. Elias foi vitorioso. Com Elias aprendemos, devemos caminhar com olhos que enxergam o amanhã. Meu desejo é que você e eu nos desafiemos a sairmos desse mundo que estamos acostumados, desse mundo, como se diz, como se fosse uma piscina de água quente, que parece estar tudo bem, mas não está tudo bem. Precisamos de novo deixar que Deus invada a nossa mente, nosso coração, e nos incomode, para que a gente de novo seja sacudido pelo seu poder para enxergar o amanhã. Deus tem grandes coisas para os irmãos. Os irmãos sabem disso. Deus quer fazer um milagre neste bairro. Os irmãos são dispostos. Deus quer de novo um cântico que suba ao seu altar e perfume todos os céus, mas depende de cada um de nós, da nossa preocupação com o outro, nos esvaziando da gente mesmo e orando com intensidade pelo bem-estar do nosso irmão, daquele que não é nosso irmão, da nossa cidade, do nosso país. Diz o IBGE que o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Mentira pura. Mas diz o mesmo IBGE que 70% daqueles que se dizem evangélicos já são nominais, como católicos que dizem que são e não são.
declara, o que você é evangélico, mas não vai à igreja? 70% dos evangélicos que declaram evangélicos dizem também que não frequentam nenhuma igreja. Então o nosso Brasil não é de 40 milhões de evangélicos. Nosso país é um país cristão. 80% do povo brasileiro se confessa católico ou evangélico. E o país é um dos piores países em condições de corrupção do mundo. Não há Jesus na religiosidade do povo brasileiro. Há um rito religioso dominical, que também invadiu as igrejas evangélicas, históricas. Precisamos recuperar de novo, como Elias, uma visão do amanhã, uma visão onde Deus quer mudar, onde Deus transforma, mas começa hoje, se ajoelhando e colocando a cabeça entre os joelhos e se dobrando diante do Deus Todo-Poderoso. Eu creio num Deus que muda as nossas histórias. Eu creio num Deus que muda a história de um país, de um povo, de uma nação. O dia que eu deixar de crer, eu deixo de ser pastor. Agora, eu preciso fazer o meu dever. O meu dever hoje é orar pelos outros. O meu dever hoje é orar pela paz no Rio de Janeiro. O meu dever hoje é esquecer de mim, porque Deus cuida de mim. Ou então é mentira porque a Bíblia diz. Jesus mesmo vai dizer, olhem as árvores do céu, as árvores, olhem os lírios do campo, o que vocês são diante deles? Será que são tão menores do que eles? Que Deus vai se preocupar com vocês? Então para que tanta amargura? Tanto tempo gasto? Olhem, busquem ser instrumentos meus para salvar os outros, porque o Pai do céu está cuidando de você. Isso é uma promessa, meu irmão. Uma promessa, minha irmã. Deus cuida de nós. Cuidemos do outro agora, porque nós somos o braço de Deus, os olhos de Deus, para abraçar, para olhar e para ouvir o outro. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos, porque o Senhor é um Deus de ontem, como o encorajou Elias a enxergar o amanhã. O Senhor é um Deus que também encorajou Pedro e Paulo e até mesmo Jesus a enfrentar o seu projeto de cruz para dizer que nos amava, e Jesus fez. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor é o mesmo Deus hoje que atua em nossas vidas e quer nos libertar de forma poderosa para que possamos enxergar um amanhã glorioso, onde o Senhor reina poderosamente em nossas vidas e na vida de nossas famílias e na vida de nosso país. Deus Santo, nos ajuda a sermos instrumentos teus para salgarmos o mundo, sermos luz do mundo, e que isso tudo comece aqui em São Cristóvão, nesta igreja, onde essas pessoas que aqui frequentam possam dizer abertamente que são arautos teus, profetas teus, que declaram o teu amor, não que condene o mundo, mas que diga que o mundo tem esperança para essas pessoas que estão longe de Deus, que o Senhor ama essas pessoas e que o Senhor deseja que elas sejam como nós, agrupadas no que chamamos de igreja coletiva. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Espírito Santo poderoso, que nos convence e nos alimenta. Obrigado, Deus, pela graça indizível que há no Senhor. Acompanhe os teus filhos agora para suas casas, traz-os de volta mais tarde para te celebrar e ajuda-os nesse tempo que estão vivendo de sucessão pastoral. Dá a cada um entendimento e sabedoria, ó Deus, para que seja feito tudo segundo a tua vontade, mas que eles mesmos saibam que precisam ousar e ter coragem com fé para enxergar o amanhã. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.